Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Coaching e da Inteligência Emocional com Carlos Mota. Hoje nós vamos falar sobre o sequestro das amígdalas. Aprenda a reagir melhor às emoções negativas. Vamos aprender um pouco sobre esse tema? Vamos lá? Bem, você já se sentiu ameaçado em uma reunião onde você perdeu o controle e respondeu algo que não deveria? Você já passou por uma situação no trânsito em que, por um leve desvio, você perdeu a noção do que estava acontecendo e reagiu sem pensar? Você já tomou alguma decisão que, depois que você avaliou, viu que não foi a melhor forma de reagir? Um dia de trabalho, quando você chega em casa cansado, depois de uma tensão do seu trabalho, tem uma discussão em casa e você responde e fala o que não deveria e depois se arrepende? Bom, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, possivelmente você foi sequestrado pelas suas amígdalas. Quando alguém é submetido a uma violenta emoção, ela fica furioso e pode até cometer atos irracionais. Essa é a palavra, irracionais. Essas explosões emocionais são conhecidas como sequestro das amígdalas. E quem nomeou pela primeira vez esse termo, sequestro das amígdalas, foi um psicólogo norte-americano e jornalista chamado Daniel Goleman. O Daniel Goleman é a maior autoridade quando se trata de inteligência emocional e, por consequência, a gestão das emoções. Então, Daniel Goleman fala abertamente em seu livro como acontece o sequestro das amígdalas. Então, Daniel Goleman, ele tenta explicar como funciona o sequestro das amígdalas. De que forma? Como esse tipo de reação emocional é tão incontrolável. Isso acontece porque as amígdalas, ela sequestra o teu lado racional. Ela coordena as emoções, impedindo que o teu lado racional do cérebro possa ser atuado. Bem, Carlos, mas o que são as amígdalas? As amígdalas vêm de um termo grego chamado amêndoas. Nós temos no nosso cérebro duas amígdalas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Ela tem o formato de uma amêndoa, por isso se chama amígdalas. E a sua principal função é o controle das nossas emoções. E elas são heranças dos nossos ancestrais. E é o nosso primeiro sistema ou mecanismo de defesa para controlar as nossas reações, principalmente os nossos instintos de sobrevivência. Bom, para entendermos melhor, nós temos um cérebro trino. Ou seja, é um cérebro dividido em três etapas, uma mais externa, uma intermediária e uma parte mais interna. O cérebro mais externo, que é o cérebro mais novo, chama-se neocórtex. O neocórtex é o cérebro responsável pela razão, pela nossa parte analítica, pela nossa parte racional. Ela capta os estímulos e as informações do meio, ela concentra, estuda e dá respostas positivas, racionais. A segunda etapa, que é a etapa intermediária, é o nosso cérebro, também chamado cérebro emocional, cérebro dos mamíferos ou sistema límbico. Ele é responsável pelas nossas emoções. Esse cérebro capta as informações e os estímulos do meio, armazena tudo e toma decisões baseadas sempre na memória e na emoção. O terceiro cérebro, o mais interno, é o cérebro reptiliano. Esse é o cérebro mais primitivo. Esse cérebro, ele tem esse nome porque ele vem de herança lá das antigas estruturas dos nossos répteis. Ele é responsável pelas respostas mais primitivas, ou seja, de lutar e de fugir, que está relacionado à sobrevivência. Mas o objetivo aqui, para falar do sequestro das amígdalas, nós vamos falar do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Vamos lá? O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções e sentimentos. O sistema límbico, quando a amêndoa recebe a informação, ela processa e tenta reagir de forma ligada às suas informações do passado, que está arquivada na sua memória. Então, esse cérebro é também chamado de cérebro emocional, que está ligado às nossas emoções. O sistema límbico é formado por várias estruturas, como o hipocampo, o hipotálamo, a hipófise e também as amígdalas, função do nosso estudo.
Como eu falei, as amígdalas têm a sua principal função em integrar as emoções com padrões de respostas correspondentes a ela, seja a nível fisiológico ou de comportamento. Ela é projetada para responder de forma imediata quando está sujeita a uma ameaça. Bom, Carlos, mas como acontece o sequestro das amígdalas? Então, quando passamos por um estímulo muito intenso ou muito rápido, as amígdalas sequestram as informações e não deixam alcançar ao córtex cerebral, ou seja, a parte racional do nosso cérebro, sequestrando o comando da nossa mente. Bom, assim as respostas não passam pelos filtros da racionalidade, fazendo com que tenhamos perdas materiais e nos nossos relacionamentos. Podemos também ter perdas tanto na parte pessoal como na parte profissional. São aquelas perdas quando reagimos sem pensar, tomamos decisões projetadas pelas nossas emoções e sentimentos. Bom, Carlos, mas como uma área tão primitiva consegue comandar a nossa área mais nova, mais complexa, que é o nosso lado racional, que é o neocórtex cerebral? Como é que essa amígdala, que faz parte do sistema límbico, do sistema cerebral, e consegue comandar o nosso organismo, bloqueando a nossa parte racional? É uma boa pergunta? Do ponto de vista da evolução, faz muito sentido, porque há milhares de anos atrás, nossos ancestrais tinham que tomar decisões baseadas nas suas emoções mais primitivas, ou seja, ou ele caçava ou ele virava caça. Ele não tinha tempo de pensar, de raciocinar se deveria ficar para lutar ou fugir. Dessa forma, é uma questão puramente de sobrevivência. Por exemplo, quando o nosso ancestral saía para caçar e em determinado momento ele avistava um leão, um grande leão, ele só tinha uma opção: ficar e lutar ou fugir. Ele não tinha tempo para pensar de forma analítica o que ele deveria fazer, com que velocidade ele deveria correr, para que lado ele deveria sair. Se ele demorasse esse tempo de forma analítica, analisando o que deveria ser feito, ele já seria devorado pelo leão, não é verdade? Então, o nosso cérebro límbico, nosso cérebro emocional, está preparado para nos proteger. Então, quando ele vem uma determinada ameaça, ele capta a informação, bloqueia o nosso cérebro racional para que a gente não possa pensar, e aí pensamos só com a emoção. E nós fugimos. Era assim que acontecia com os nossos ancestrais. Então essas emoções, que são as emoções mais primitivas, também chamadas emoções básicas, como a tristeza, a alegria, o medo, o nojo e a raiva. Eu dei um exemplo aqui de uma emoção chamada de medo. Então, quando o nosso ancestral viu o leão, ele fugia com medo. O que acontecia? A amígdala, a captar essa informação, ia lá para o cérebro, ele enviava a informação para o corpo, liberando cortisol e adrenalina. O que acontece nessa hora? Nossa pupila dilata, nosso coração começa a bater mais rápido, nossa respiração aumenta, alguns órgãos como o rosto e o sistema digestivo perde sangue para que ele vá para as regiões dos grandes músculos, para que ele possa tomar uma decisão de fugir e aí sobreviver. Essa é a função do nosso cérebro racional, por isso que agimos dessa forma sem pensar. Bom, então, como vimos, as amígdalas bloqueiam o comando do nosso cérebro racional e tomam decisões de forma emocional, ou seja, são emoções baseadas nos nossos históricos, tanto da parte ancestral como das nossas experiências de vida. Na época dos nossos ancestrais, a decisão era baseada unicamente na sobrevivência. Então, ele tinha que tomar decisões meramente sem pensar para continuar vivo e não ser a caça. Porém, no mundo atual, nós nos deparamos muitas vezes em situações de alto estresse, mas que não tem nenhuma ligação voltada à sobrevivência. Por exemplo, quando nos deparamos a uma prova que vamos fazer como um vestibular, ou uma grande prova que vai definir o nosso futuro, muitas vezes nós nos sentimos assim, amedrontados, com medo, com essa emoção que nos contamina, com que nos bloqueia.
Por que, se não temos nenhum problema com a sobrevivência? Não é uma boa pergunta? Então, o sequestro das amígdalas acontece da mesma forma como se eu precisasse sobreviver. O gatilho que acontece é feito pelo mesmo mecanismo, onde a amígdala capta a informação, bloqueia, não deixa chegar ao teu cérebro racional, fazendo com que você tome decisões de forma irracional, baseada apenas na emoção. E isso prejudica tanto nas nossas relações pessoais, como no nosso meio profissional, tomando decisões que não deveríamos, reagindo de forma que depois nos arrependemos, dizendo coisas que não deveríamos dizer, em momentos que explodimos sem pensar. Não é verdade? E quando falo nessa reação do sequestro da amígdala, quando ela capta esse impulso e bloqueia o nosso cérebro racional, esse fenômeno acontece em média em 10 segundos. É muito rápido. Vocês já devem ter ouvido a frase: quando tiver numa situação estressante, pare e conte até 10. Esse contar até 10 é para que você possa ter tempo de que a parte emocional volte para o lugar de origem e o seu cérebro racional, o neocórtex, possa voltar a comandar a sua mente, ao seu cérebro racional, tomando a decisão que deveria tomar se tivesse tudo ocorrendo conforme deveria ocorrer. E segundo Daniel Goleman, existem 5 fatores principais que são gatilhos para que ative o sequestro das amígdalas. Vamos vê-las? A primeira, quando temos esse sequestro da amígdala, ou ficamos coordenados pelas nossas emoções, é quando existe a falta de respeito. Então, Daniel Goleman fala que a primeira característica que desencadeia, que tem esse gatilho do sequestro, é quando existe uma falta de respeito. O segundo item que o Daniel Goleman fala é quando somos tratados com injustiça. É o segundo fator mais propenso a causar o sequestro das amígdalas. Um outro fator é quando nos sentimos desconsiderados. É o terceiro fator que Daniel Goleman fala para ter um gatilho ou estopim para que haja o sequestro das nossas amígdalas e passamos a ser viajantes do nosso emocional. O quarto fator é quando não somos prestados atenção ou não somos escutados. E por último, o quinto item é quando temos metas inalcançáveis. Olhe bem, quando temos metas inalcançáveis, esse estresse faz com que desencadeie o sequestro das amígdalas e perdemos o controle do nosso lado racional, deixando sermos controlados puramente pelas nossas emoções. E é aí que mora o perigo, porque é aí onde tomamos decisões irracionais. Quando, se estivéssemos sendo comandados pelo lado lógico e racional da nossa mente, do nosso cérebro, tomaríamos decisões mais acertadas. O que fazer quando estamos diante de uma situação dessas? O que devemos fazer? Como eu falei anteriormente, que a minha avó falava, o que minha mãe fala é: quando estiver sujeito a uma grande emoção, pare, respire e conte até 10. Essa é uma boa dica. Vendo que esse sequestro das amígdalas dura em torno de 10 segundos, é tempo suficiente. Quando você conta até 10, faz com que teu cérebro racional possa voltar ao comando do seu cérebro, da sua mente, e possa tomar decisões racionais, decisões mais equilibradas, mais controladas, para que você tenha sucesso tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Uma outra dica é desenvolver a inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional tem 5 pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Se autoconhecer faz com que você não reaja nos momentos mais difíceis. Você conheça os gatilhos que ativam o sequestro das amígdalas. Um outro é o controle das emoções. Saber controlar os seus impulsos, que gatilhos faz com que você tenha um impulso emocional, é de extrema importância. Então a segunda dica é: desenvolva inteligência emocional. Um outro pilar é a empatia. Às vezes é melhor ceder, se posicionar no lugar do outro, pensar um pouco antes de reagir. Essa seria uma outra dica. Muitas vezes é melhor assumir
um problema e ceder em determinadas situações, é melhor perder temporariamente para ganhar um pouco lá na frente e não perder a razão, já que você vai ser controlado pelas suas amígdalas, uma estrutura tão primitiva comandando o teu lado racional. Uma outra forma é, procure uma válvula de escape. Nesses momentos que você se encontra com estresse, se autoconhecer faz com que você saiba que estímulo está acontecendo em você e você pare com outra alternativa, uma outra atividade, para que você não entre no jogo do sequestro das amígdalas. Uma outra dica é, tenha ou faça respirações conscientes. Como o Mindfulness, é uma respiração consciente, é uma respiração controlada, com foco. Pesquise um pouco mais sobre o Mindfulness. Nós vimos o sequestro das amígdalas é um fenômeno que acontece com todos. E ele não só tem uma característica negativa, ela também tem uma característica positiva. Por exemplo, quando você escuta uma piada e acha muito engraçada, muitas vezes até passa mal, tem até que ir ao médico, porque de tanto rir, porque não controlou. O mesmo mecanismo do medo, pelo sequestro das amígdalas, acontece o mesmo processo na alegria. Então, o sequestro das amígdalas pode acontecer tanto de forma positiva como de forma negativa. O mais importante disso tudo é você se autoconhecer, saber quais os gatilhos que desencadeiam as suas emoções. O importante é desenvolver a inteligência emocional, e eu vou dar uma dica de leitura. Esse é o meu livro. Aprimore a gestão das suas emoções e tome decisões mais equilibradas. Essas decisões mais equilibradas estão relacionadas à inteligência emocional. Vou ficando por hoje, mas espero que você se inscreva, deixe seu like e, se gostou, continue nos seguindo para os próximos vídeos e até uma próxima vez.